caminho largo e o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou professor de teologia e hermenêutica bíblica. Quero convidar você para estudar o Sermão do Monte. Comigo toda semana a gente sobe 2 estudos e você pode estar aqui, a gente já está no final dessa jornada de 22 estudos, 22 vídeos, mas você pode começar daqui para frente, depois voltar ou voltar lá no começo dos vídeos. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube e você pode acompanhar a gente por uma plataforma que tem um link aqui de graça. Os dois são de graça, mas lá a gente tem vídeos extras. Eu lá acabei de publicar um vídeo falando um pouco do material que eu estou usando. Lá eu respondo perguntas e tem certificado no final. Então corre lá, se inscreve, que é o mesmo material, mas lá é mais legal, tá bom? Hoje nós vamos falar de 2 versículos, Mateus 7, 13 e 14. O caminho e a porta. Se você ainda não leu, vai lá meditar nesses 2 versículos, fazer as suas anotações e depois volta para cá para a gente bater as ideias e ver o que o Espírito Santo falou com a gente. Vamos lá? Como todo bom sermão, chegamos na hora do apelo. A gente que trabalha com pregação, no final sempre tem um desafio, né? A gente que trabalha com pregação, no final sempre tem um apelo. E Jesus chegou no seu sermão da montanha, no seu sermão do monte, ele chegou agora na hora do apelo, do desafio. E nesse desafio, nesses 2 versículos, é a hora que ele está fazendo um apelo para os seus discípulos, depois dele mostrar todas as características de um discípulo radical, de um discípulo transformado pelo seu Espírito Santo, dessa caminhada que Jesus vai fazer nesses 3 anos de ministério. Ele faz agora um apelo, né, um desafio, ele falando, olha, a porta é estreita, tem uma porta larga que muitos vão passar e tem a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito que chega para essa porta estreita. Qual vocês vão querer atravessar? E existe um desafio, uma decisão a ser tomada. Caminhar e entrar. Jesus não alivia, ele faz o desafio que tem que ser feito, assim como a mensagem do Evangelho sempre vai desafiar a gente a tomar uma decisão radical. Esse é o desafio do Evangelho. O primeiro princípio que a gente vê na mensagem de Jesus aqui é que não existe sincretismo e nem pluralidade na mensagem de Jesus. O certo e o errado é bem traçado e existe uma decisão a ser tomada. Nos tempos atuais, e sempre existiu, né? Desde o primeiro século, os gregos eram sincréticos. Eles gostavam de fazer esse sincretismo, né? O que é o sincretismo? É a junção de crenças, né? Então, isso já aconteceu já nos primeiros séculos com Constantino, o imperador romano que se converteu ao cristianismo e começou a juntar os deuses, né? O Deus Sol com Jesus Cristo. Então, o Deus Sol, que era adorado no dia 25 de dezembro, se juntou ao nascimento de Jesus, né? Ele colocou como Jesus nasceu dia 25 de dezembro e várias outras coisas. Ele começou a pôr Diana com a mãe de Jesus e eles começaram já logo no 3º, 4º século, muito sincretismo acontecendo aí. E os gregos gostavam disso, os romanos também, eles sempre fizeram sincretismo. Nós brasileiros também fazemos muito isso. E a nossa tendência é achar que se a gente acreditar que todos os caminhos levam a Deus, a gente é mais amoroso, a gente é mais misericordioso, a gente é mais bacana, com mente aberta, né? Mas Jesus vai deixar claro que não é esse o caráter de Deus. Existe um caminho a ser traçado, existe uma porta a entrar e essa porta é estreita e esse caminho também não é largo. Um dos pastores que eu mais admiro, e eu gosto sempre de contar essa história, é o pastor Tim Keller, lá da Redeemer de Nova York. Ele, em uma das suas palestras, há muito tempo atrás, lá nas palestras na Universidade de Nova York, ele estava falando sobre Deus, sobre graça, sobre a morte de Jesus na cruz. E depois de uma palestra veio uma estudante e falou assim, eu não acredito nesse seu Deus aí que dá o filho dele
para morrer na cruz. Esse Deus é muito sanguinário, ele é muito estreito, essa justiça aí é muito rígida. Para que ele vai dar esse filho dele para morrer? O meu Deus é só amor, o meu Deus é só amor. E aí Tim Keller senta com essa menina e faz uma pergunta para ela. O que custou para o seu Deus te ter para a eternidade? E ela falou, nada, ele simplesmente me tem. E aí Tim Keller falou o seguinte, para o meu Deus custou a vida do filho dele. Qual Deus é mais amoroso? Exatamente isso. A justiça de Deus e a retidão de Deus é tão santa, que a porta é muito estreita para a gente passar sozinho. A gente precisa da graça de Jesus. A gente precisa da misericórdia de Jesus. A mesma coisa é a lei. A lei de Deus é tão santa que ninguém consegue cumprir. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus. Por isso que a porta é estreita e o caminho é estreito, não é largo. O sincretismo, ele aparenta ser mais amoroso do que a proposta do evangelho, mas não é. Quando Jesus fala do caminho, talvez ele esteja pensando no Salmo 1, né? Um dos salmos mais conhecidos, que fala que o caminho do justo, que se alegra na lei do Senhor, que prospera, é como uma árvore perto de um riacho, mas o caminho do ímpio, que escarnece, ele vai perecer como a palha no vento. Exatamente assim. Tem uma palavra de C.S. Lewis no Surpreendido pela Alegria, e ele fala que quando ele amadureceu, ele ganhou essa noção de querer ir para o mundo, né? Quando ele fez os seus 12, 13 anos e ele ganhou consciência do pecado, ele diz o seguinte: logo troquei o eu creio pelo eu sinto. E ó, que alívio! Da tirania da revelação meridiana passei para suave crepúsculo do pensamento superior, onde nada havia a ser obedecido e nada a ser crido, exceto o que fosse confortante e excitante. Esse é o pensamento do mundo, quem planta na carne, né? Paulo vai dizer que às vezes a gente pode plantar na carne ou plantar no espírito. Quem planta na carne tem esse pensamento, olha, eu vou apenas viver o que é confortante para a minha alma e o que é prazeroso. E é exatamente esse o caminho largo. Naquela época eles viviam e atravessavam muito deserto. E quem atravessa um deserto não existe um caminho. O caminho é largo, porque não existe aquela estrada a ser atravessada. Você só tem noção do norte que você tem que seguir. E é exatamente isso as religiões que não têm uma diretriz clara. Você sabe que você tem que ir para aquele lado e para aquele lado é mais ou menos o correto, você vai chegar, né? Você se orienta para uma estrela que está longe, por alguma coisa e segue no caminho do deserto, porque o caminho é largo e você vai chegar. Jesus talvez estava olhando lá para um deserto e falando, ó, esse caminho largo que tem um norte que você vai seguir, não é o caminho do evangelho. O caminho do evangelho ele é estreito. Você segue individualmente, assim como uma porta. A porta ela é estreita, você não passa por caravana, né? No deserto você sempre andava em caravana, em clãs. Naquela época você não andava sozinho, senão você era roubado. Você lembra da história que Jesus contou de quem desceu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado? Você andava em grupos para não ser assaltado. Mas Jesus vai contar que aquela estrada ela é estreita e a porta é estreita. Você tem que atravessar essa porta individualmente e sem bagagem. Para nós que vivemos numa cultura individualista, parece normal. Nossa, isso é lógico, a salvação ela é individual. Mas naquela época não, naquela época tudo era coletivo, era a família, era o pai de família que decidia, era o clã. Então ali Jesus está trazendo algo muito novo, que para nós é meio normal, mas naquela época é revolucionário. Ele está dizendo, olha, para uma religião que sempre foi o clã, que sempre foi a família, ali ele está dizendo o seguinte, ó, esse caminho de fé, ele é também individual. Essa porta ela é estreita, você não vai passar pela fé da sua família, você não vai passar pela fé do seu pai, da sua mãe, você não vai passar
com a bagagem que o seu pai, sua mãe ou a sua igreja construiu. Você tem que passar pelo que você acredita e você tem. É seu papel tomar essa decisão. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos e diz para mim e para você, que é uma decisão pessoal de atravessar essa porta. Não como um mérito, eu vou tomar uma decisão e essa é uma decisão minha, e quem não tomou, essa pessoa é pecadora. Todos nós somos pecadores. Não é nesse ponto de vista soteriológico, é num ponto de vista de uma responsabilidade individual de entender que eu não posso me apegar às coisas da minha família, da minha tradição ou da minha comunidade de fé, para que, no final das contas, colocar sobre eles a responsabilidade que é individual minha e sua. Uma coisa importante a gente entender é o que quer dizer a palavra estreita, né? O caminho estreito, a porta estreita. A melhor interpretação é o que é revelado. Então, a porta estreita, a pessoa que atravessa pela porta estreita é a pessoa que segue a revelação de Cristo, a revelação da palavra de Deus. Para o cristão, para o discípulo radical, o que é que deve ser seguido é o que é revelado pela palavra de Deus. Então a gente não pode achar, eu acredito nisso porque eu vi, eu acredito nisso porque eu senti. Não, nós não vivemos pelo que sentimos, não vivemos nem pelo que vemos. Nós vivemos pelo que é revelado pela palavra. Lá nós nos submetemos. A palavra fé, muitas vezes no termo popular, eu acredito nisso e eu vou botar. Esses dias eu estava vendo aquela música, né? Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa fé não é a fé bíblica. Essa fé com pensamento positivo que vai dar certo. Não. A fé bíblica é uma fé de submissão ao que foi revelado por Deus. Então, a porta estreita é a porta da revelação. E eu gosto de uma palavra de Crisóstomo que ele diz o seguinte: o caminho difícil e estreito de Cristo também deve ser acolhido como jugo suave e fardo leve. Então a revelação de Deus pode ser um caminho estreito e difícil, mas ele também, por um lado, quando você vai entender a revelação, e principalmente a revelação da graça e do amor, ele é um fardo leve, é um jugo suave a ser caminhado. Então essa porta, por ela ser estreita, por um lado ela é uma responsabilidade individual, mas por outro lado ela é um alívio quando você olha e percebe que você depende de Deus e não de você mesmo e nem dos outros. Existe também dois grupos aqui. O grupo de multidão que vai para o caminho largo e pela porta larga, essa porta que mais é um portão de uma cidade que muitos estão passando. E existe um pequeno grupo que escolheu passar pelo caminho estreito e pela porta estreita. O que Jesus está dizendo aqui e que a palavra traz é que a gente sempre vai ser minoria ou sempre vai ser o que está escolhendo o caminho mais difícil. A grande multidão sempre vai escolher o que é mais fácil. Não quer dizer que são pouquíssimos ou que é para a gente se orgulhar de, olha só, eu sou a minoria que escolhi o que é certo. Não é isso, até porque em Apocalipse fala que diante do trono vai ter grande multidão. Então, de alguma forma, vai ser uma grande multidão que vai ser salvo. Mas o que quer dizer aqui é que, assim como sempre vai ter um remanescente, assim como vai sempre ter o povo de Deus, mas não fique achando que vai ser um Brasil de Deus, um Brasil vai ser para Deus, nunca vai ser. A porta larga sempre vai ter uma grande multidão e os discípulos radicais sempre vão ser um pequeno grupo que Deus escolheu e pessoas que decidiram caminhar no caminho estreito e na porta estreita. E por último, Jesus vai falar sobre dois destinos. A porta larga vai levar à perdição, à destruição. Não necessariamente essa perdição é o inferno, e lógico que a gente já logo interpreta ao inferno, né? A gente sempre interpreta soteriologicamente a vida após a morte, mas aqui Jesus está também dizendo sobre a vida terrena, o nosso
as nossas decisões que a gente está tomando, mas Jesus também está dizendo que a decisão de quem toma do caminho estreito e a porta estreita é a vida eterna, que também não quer dizer lá no céu, quer dizer que começou agora aqui na terra. Então, existem dois destinos para quem toma decisões desse apelo do Sermão do Monte. Existe uma destruição que começa já. Quem não ouve a palavra de Jesus já começou a sua autodestruição. E quem ouve as palavras e a pratica tem a vida eterna. Meus queridos, que eu e você possamos ouvir a voz da revelação. Que essa revelação, que ela é estreita e que só passa um de cada vez sem bagagem, possa ocupar o teu coração, mas que não possa ser uma decisão difícil, mas que seja um fardo leve. A revelação de que você não consegue passar porque é tão estreito, que é só pela graça de Jesus, mas é uma decisão que você precisa tomar para a vida de uma vez por todas. Que essa seja a nossa decisão e que sejamos fiel até o fim. Amém? Te vejo no próximo vídeo. Queridos, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o lobo e a ovelha, a árvore e o fruto. Mateus 7, de 15 a 20. Estude e a gente se vê no próximo vídeo.